Então o Cuca vem falando e o Cuca já conta, isso é informação. Essa turma pode dar no grupo de WhatsApp. O Cuca já conta com a contratação do Dudu. Só não vai avançar se o Siga não quiser, né? Se for 1.800.000, eu não sei. Colocar cláusula... Hein? Colocar cláusula proibindo qualquer coisa é uma besteira. Não, mas é que teve aquela que o Atlético impôs pro Fred, o Fred perdeu e tá pagando aí todo mês. 20 e tantos milhões, mesmo? Tá. Diz não, que tá. 20 e tantos mil, não? 20 e tantos milhões. Não, por mês, eu digo por mês. Mil o quê? O Não dá Fred tá 20 pagando, acho que R$1.700 por mês aí, dividiu. Isso é uma besteira sem fim, né? Não, também acho. Se não serve pra mim, não pode servir pro outro. Bobagem. Mas enfim, o Cruzeiro não se apequenou nesse negócio de no rival não pode jogar. O Cruzeiro, joga onde você quiser, meu filho. Assina aqui e tchau e benção. Então, os jogadores já ligaram para o Dudu, né? Informação que chega também, o André tá até me passando. Grandes jogadores, líderes lá do Atlético já ligaram e tal, de braço aberto, esperando o Dudu e tal. E o Cuca já conta com o Dudu. Inclusive o Cuca já está dizendo, né, que sim, que o Cuca, que o Dudu, né, deve vir realmente para cá, etc e tal. Então é um plot twist maluco, né? Diante de cara, desde o início esse negócio com o Dudu foi muito cavernoso. Eu tô impressionado. Só uma dúvida rápida. Tem algum camisa 7 no Atlético? Quem veste a 7? Hulk. Ah, verdade. Será que o Hulk ligou pro Dudu e falou, eu abro mão da 7 e entrego? Quem é o 10 do Galo? Scarpa. É o Scarpa. Tem 77? Não. Então acho que pode ser... Pierre. 77. Não, era o Correia. 77. Ah, não, era o Correia. Não, Pierre era 77. Não, era Correia. Não, eu perguntei se tinha algum camisa 7 no Atlético. Só o Hulk com a 5. Só tem o Hulk. Eu esqueci que o Hulk era o 7. Só tem o Hulk só. Enfim. Ô, Galante, te preocupa, honestamente, que o Dudu, que foi problema desde o primeiro contato para a volta até agora, que isso possa levar algum tipo de, já que o Valu citou a maçã podre que contamina, algum tipo de problema para o elenco do Atlético ou não? Boa tarde, Everton, amigos de casa. Me preocupa muito, porque o histórico do Dudu, desde o Palmeiras, já me incomodava. A vinda para o Cruzeiro, onde ele foi bem recebido, né? Fizeram uma festa no Mineirão, ele e o Gabigol seriam a salvação, os grandes nomes do Cruzeiro. E aí, esse final que a gente está tendo aqui, através dessa notícia que você está trazendo, eu acho que me preocupa. Até porque, hoje, eu não acho que o principal problema do Atlético seja no ataque. Para mim, o problema principal do Atlético é no seu setor defensivo, é no seu meio de campo, é um time que precisa ter mais competitividade, principalmente no meio. Eu acho que o Atlético ainda tem um Júnior Santos para estrear, que ainda não estreou. Claro que precisa de contratar um atacante, precisa de um centroavante, mas precisa de volante, de zagueiro, e eu acho que é um investimento muito alto, salarialmente dizendo, para o Dudu. Como eu acho que o que se gastou para o Júnior Santos também é alto, para o que se gastou para o Rony é alto. O que a gente precisa destacar é que até os jogadores do Atlético querem. É porque é o seguinte, como ontem o Thiago Fernandes disse aqui... O Cuca quer pra cacete. O Siga, tudo que o Cuca quer, o Siga barra. Eu não sei se o Siga vai barrar isso, então, assim, mas os jogadores do Atlético querem ele lá, já ligaram. Eu não sei se Siga barrar, eu contrataria amanhã. Eu não sei se procede a informação. O novo Palmeiras, eu não sei se procede a informação, mas recebi agora no meu ponto aqui do André, que até o Hulk ligou pra ele. Então ótimo, então aqui, tudo mas bem. Mas o Breno Galante da Band Minas não tá querendo. Mas tem opinião. Ele garante que não. A minha única... Sexta-feira aí é difícil. Gênio. Desculpa. Mas ainda bem que é só na sexta. Desculpa, feriado emendou. O Breno Galante e o Everton Guimarães acham que não deve contratar. Baixou o pet do Cebolinha. Galante. Distorce as coisas que eu falo, não. Até o distorce. Ô, Thiago. Hoje tá difícil. Deixa eu só não distorce as coisas que eu falo, não. Eu questiono valores, irmão. Não questiono qualidade do jogador. Agora eu tenho dois questionamentos. Os valores e o comportamento. Porque se for para ir pro Atlético, para causar isso que tá causando no Cruzeiro, aí, bicho, aí o Atlético de fato não precisa. Ô, Thiago, eu confio plenamente no que o Cuca quer pro time do Atlético. Ele trouxe jogadores que têm ido muito bem. A minha única preocupação é alinhar o discurso do que a diretoria passa e do que a gente está vendo aí agora. Deixa eu acabar de falar, meu cara. Calma. Você tem que ter um pouquinho mais de ansiedade. A gente tem que acabar aqui. Engraçado, quando a gente interrompe, senão o pessoal faz o corte e coloca numa roubada. Quando a gente interrompe, você não é mal educado mas desse jeito, é porque é hierarquia, né, meu cara? Entendi. Ele é o chefe, você não. Chefe o cacete, mano. Chefe é o que é isso, rapaz?
Aí, vou até parar aqui, vamos tirar o Se você quiser peitar, nós vamos. Eu topo. Vamos embora, então. Vamos nós dois. Vamos nós dois. Eu topo pra parada. Se Vamos nós quiser dois. peitar. Vamos nós dois. O último que peitou aqui vazou. Quem foi o último? Não posso falar. Mas só sei que não tá aqui, né? Só te falo que ele não tá aqui. É o Elton Novaes que nos deu hoje. Posso concluir? Vai, irmão, Minha vai. única preocupação é Breno alinhar o Zabola. discurso da diretoria do Atlético com o que a gente está vendo. Porque se fala que, não tem dinheiro para poder investir alto, você trazer um Dudu com um salário de Incoerente, né? 1.800 é um salário alto. Isso eu penso. Até porque não é um jogador que você vai falar assim, vai chegar e vai resolver o problema do Atlético. Vamos pegar o histórico dele no Cruzeiro. Ele resolveu o problema do Cruzeiro? Eu acho que não. Pode resolver o problema do Atlético? O problema do Atlético é uma junção de coisas. Eu só preocupo vai trazer o Dudu? Beleza. Então garante pra torcida que vai vir o Dudu, que vai vir um zagueiro, que vai vir um volante e um outro atacante. Dá essa garantia que tem o meu aval. Posso falar, Breno? Tem o meu aval aqui total. Se a diretoria confirmar que vai trazer todos os reforços que é necessário, o que não dá é depois vir e falar assim, veio o Dudu. Não temos dinheiro para contratar um fulano. Deixa eu te falar um negócio. Porque a necessidade é iminente, tá, gente? Precisa de um zagueiro? Precisa de um volante, o meio de campo tá fraco. Aí eu vou trazer o Dudu. Só ataque não resolve jogo. O principal é você não tomar gol. Não tomou gol? Aí você vai lá e marca. Você tem Hulk, você tem Coelho, você tem Rony e tem que cobrar uma melhoria deles no ataque. Eles têm que render mais. O Júnior Santos veio aí por uma nota e até agora não estreou. Então eu só tô querendo colocar aqui algumas prioridades. Thiago, é um baita jogador do Dudu? Mas no momento eu não sei se seria o adequado pela questão financeira do Atlético que a diretoria tanto coloca. Peraí que você vai falar, Elton Novaes. Só dá uma segurada que eu preciso prestar um serviço aqui pra população. Fala, Elton Novaes. Agora eu também não quero falar. Vamos interromper? Vamos interromper. Mimizeiro. Sabe por que ele não quer Todas as vezes falar? eu começo a falar, O cara se cala quando ele não tem argumento para Ele quer simples debater. argumento. O primeiro argumento é simples. Você quer o encher o Breno saco. fala sobre alinhar discurso de diretoria e realidade. A diretoria do Atlético não tem um discurso alinhado com a realidade desde 2022. O sócio majoritário da SAF do Atlético prometeu uma máquina em 2025. E a máquina que ele prometeu tem Fausto Vera de volante. Tem Patrick como opção que não é nem usado. Esse é o sócio majoritário, o Rubens Menin. Prometeu uma máquina para o Atlético. Não, o Atlético vai ter uma máquina em 2025. A máquina que ele prometeu tem Fausto Vera como primeiro volante. Inclusive, numa entrevista para nós aqui, o Rodrigo Caetano confirmou isso que você está dizendo. Portanto, não tem onda aqui. Então, HG, eu honestamente, assim, não tenho preocupação nenhuma do que a diretoria do Atlético fala. Porque eu sei que não dá para escrever. O que a diretoria do Atlético fala, se você se escrever, amanhã ela perde a validade. Então, eu, Thiago, não tenho preocupação com o que ela fala. A preocupação seria o seguinte: como chega o Dudu do ponto de vista comportamental ao Atlético? Se do ponto de vista comportamental ele entender que ele em algum momento pode ser reserva, que em algum momento ele será titular e que isso vai variar no decorrer do ano, maravilha, eu acho que o Dudu tem a entregar. Eu já falei isso aqui, quando o Dudu é sacado do time do Cruzeiro, é porque, de acordo com o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, que está fazendo um baita trabalho, ele entendia que o trio, Dudu, Gabigol e Matheus Pereira, não poderia jogar junto. E pra mim, quando ele é sacado, ele era o melhor do trio. O Dudu é sacado do time sendo o melhor do trio, naquele momento. Então, mas eu entendo a opção do Jardim, não tenho o que questionar, o Cruzeiro tem jogado bola, o time tem rendido, não dá pra apontar o dedo pro treinador. Ele tinha um plano e esse plano tem dado certo. Então eu não consigo hoje apontar e dizer que o Jardim estava errado naquele momento. Mas o ponto principal é, se o Dudu entende que ele pode ser reserva, que ele pode ser titular em alguns momentos, pra mim vale. Agora, eu não consigo preocupar, como o Brenão preocupa, de alinhamento de realidade com o discurso da diretoria, porque, como eu disse, o que a diretoria do Atlético, e quando eu digo diretoria, eu falo especificamente dos donos da SAF. Aliás, tem um dono da SAF, eu falei ontem aqui que eu achava que nenhum deles entendia de bola. Só para fazer um meia-culpa, eu acho que tem um que entende de bola e lamento que ele não esteja hoje tão atuante na SAF do Atlético. Mas só a gente vê que o time que ele tem consegue vender jogador por 70 milhões de euros, 20 milhões de euros, faturando dinheiro pra cacete. Quem? O Otávio, que era do Coimbra, o time que é administrado pelo Ricardo Mares, pra mim é o único dos Zegs que entende mesmo de futebol, porque não à toa o Coimbra é superavitário, Coimbra vende pra cacete. O Coimbra consegue fazer as coisas... Vendeu o Otávio por quanto? Ele vendeu o Otávio, acho que por 15 milhões de euros à época por Porto. Depois o Porto vendeu novamente e ele tinha 50%.
E aí quando vendeu, ele ganhou algo próximo de 20 a 25 milhões Quem de que é o euros. gestor lá? É o Issa? É o Issa, o Issa entende muito de futebol. O O Issa é bom tem pra meu cacete. respeito. Também tem o meu Respeito. O Issa é bom pra Eu cacete. acho que tem um problema. A torcida do Atlético tem uma certa mágoa com o Ricardo Guimarães por causa do rebaixamento, naquela oportunidade. Mas o Ricardo Guimarães é um cara que fez muito. Claro que tem esse problema que a torcida não apaga. Veja bem, eu não conheço, entrevistei uma vez quando estava na Itatiaia, não tenho amizade, não falo com ele, não tem, tá? Mas o Ricardo Guimarães, para mim, é um problema realmente ele ter sido meio que tocado de lado lá no Atlético. Eu sei que tem torcedor que odeia quando a gente fala isso aqui. Veja bem, não tenho amizade nenhuma, nunca falei pessoalmente, a não ser nessa entrevista, portanto não adianta querer colocar isso como, mas fala nos bastidores, eu falo nada, de patrocínio também não tenho, e não faço questão nenhuma de ter, patrocínio de nenhum deles, eu não faço questão nenhuma, poderia bater lá no Pedro Lourenço e falar, Pedro, não faço questão, cara. A nossa relação aqui é outra, é uma relação profissional, você tem que criticar, critica, você tem que elogiar, elogia. Mas isso que o Thiago Fernandes falou ali, para mim faz sentido. Tem a mágoa da torcida, mas ele longe e entregar tudo pro Rafael, pro Vitor, pro Siga, é um problema. Quando for assim, sabe o que acontece? Quando for assim, entrega nas mãos de quem realmente entende para planejar. Lá no Cruzeiro entenderam que o Léo Jardim poderia ser o manager. É isso. E entregaram para ele. Então entrega pro Cuca, pô. Entrega pro Cuca. E deixa o Cuca cuidar do futebol. Mas já Ou vocês acham que aí no HG? Atlético as pessoas entendem mais de futebol do que o Cuca? Mas já de meio que montagem, entregaram, você não acha, não? Vai errar, montando, remontando. Vai errar. Mas bem menos que quem não entende nada e acha que entende alguma Mas você não coisa. acha que já tá e meio que que entregue fica ao pistola com a gente quando a gente critica, porque tem gente no Atlético que se presta a ficar fazendo clipagem e entregando. Ah, não é só no Atlético não, tá? No Cruzeiro também. Porque hoje eu fiz uma crítica ali na Band News, mas num instante os prints começaram a aparecer. Num instante começaram a aparecer. Porque os caras ficam tentando fazer onda, fazer coleguinha de imprensa, assessoria, fazer onda. Mas aqui não cola, irmão. Aqui não cola mesmo. Ô Everton, Desculpa, só dar uma interrompendo vocês notícia aí pro torcedor do Atlético, dentro da sua informação. Aí ele veria, você acha que ele vai pro Atlético, se ele for para o Atlético, vamos colocar, se ele for, né? Porque tem gente nos grupos falando que você já afirmou que ele vai. Calma, gente, não é ainda. Ele disse que achava. Ontem ele disse que achava. Não, e aqui agora já estão colocando aqui, né? Porque o que eu disse é que o Cuca já conta. O Cuca já está se manifestando, contando com o Dudu como jogador do Atlético. É isso. Só que o Grêmio quer, o Santos fez sondagem, o Botafogo fez sondagem. Eu acho que hoje, pelo desejo do Cuca, e aí é um sentimento, um feeling, o Atlético não perderia essa negociação. Pois é, mas a pergunta é, aí ele iria com o mesmo salário do Cruzeiro? Vocês acham isso? Eu imagino que sim. 1.800. Ou algo próximo disso. Cara, sinceramente, Não acho que seria muito distante se o Atlético disso, não. contratar o Dudu por um... É, que o Dudu caiu na realidade. Aí vem o Thiago daqui a pouco. Ei, mas você tem que pagar a conta. Se o Atlético pagar 1.800 ao Dudu, aí, sinceramente... O problema é como essa história vai ser divulgada, né? Porque, assim, com todo respeito, um cara que está saindo da forma que ele está saindo do Cruzeiro. Do Palmeiras saiu também. Que não queria abrir mão dos 60 milhões da multa do contrato dele. Vai dormir um belo dia. E aí, eu tô falando aqui, pode ser para Atlético, tá, pessoal? Não tô pegando o Atlético especificamente. Pode ser o Atlético, o Grêmio, o Botafogo ou o Santos. Eu resolvi ganhar 50% só do meu salário que eu ganhava lá no Cruzeiro. Só, tipo, de vingança contra o Cruzeiro. Cara, é a vida dele, né? Assim, se coloque no lugar. Ninguém acorda da noite pro dia topando ganhar 50% do seu salário. Aí vamos entender o contexto geral. Ele já vai abrir mão de uma multa que ele teria direito no Cruzeiro, beleza? Certo. Então ele já está abrindo mão disso. Querendo ou não, ele perde dinheiro. O Cruzeiro perde, mas ele está perdendo. Exato. Vamos falar do lado do Dudu. Beleza, então esse ele tá perdendo ali. Joia. Aí eu ainda vou para outro clube que eu ainda vou abrir mão de salário para poder ir. Tá muito... Porque eu até entendo que ele pode ir. E ele está numa time, posição muito confortável, se você imaginar esses mas interesses. Total. Vocês concordam? Se eu sou um jogador... Confortabilíssimo. Esse é o futebol, né? Esse é um mundo que é só o mundo do futebol. Se eu sou um jogador, eu até entendo. Olha, o meu empresário chega e fala assim, vamos fazer um bem bolado aqui. Você sai do Cruzeiro, você abre mão disso aqui,
mas eu tô garantindo para você um contrato melhor e mais, vai ser até meio longo ali, que olha que você vai ganhar aqui, vamos fazer aqui. Ou então algo que diminua a sua perda. Você já vai estar em Belo Horizonte, você não vai ter que mudar, ter nenhum tipo de situação. Então, aqui, ó, vai ficar quase elas por elas assim, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Agora, só perde. Aqui é lógico, né? Mas o Dudu tem que olhar pro espelho também e observar que nos últimos 2, 3 anos, quantos jogos o Dudu fez? Nos últimos 2, 3 anos. Te parece assim, quando você compra um carro, mas ele não vai ganhar esse carro vai perdendo valor de mercado. Mas o Luciano, ele fez isso no Palmeiras e o Cruzeiro Mas pagou o Cruzeiro foi a loucura mesmo. Então, o Cruzeiro foi a loucura. O Atlético vai fazer a mesma loucura que o Cruzeiro fez? Cara, sabe o que ele tem a favor dele, Luciano? Não tava vendo valores. O Cruzeiro tava querendo pagar sem ver valores. O que ele tem a favor dele? O Dudu? É. O Alexandre Matos. Não. O Cuca. Não. Ah, tá. Na ida pro Atlético. O currículo de bater. tem Quem Cuca compre também, a história dele. tem um Cuca. Não, eu não joguei no Palmeiras porque Fui o Abel injustiçado. não me utilizava. No Cruzeiro eu tive um problema com o treinador. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí dos donos da bola. E sim, o HG cravando aí que o Cuca já conta com o Dudu no elenco do nosso galão. Já trouxe a informação que vários jogadores do elenco, né, que jogaram com ele lá no Palmeiras, já ligaram para ele vir para cá. O Hulk fez contato com o Dudu, então tudo se encaminha para a contratação do Dudu. E aí fica a preocupação, né? Igual o do Galante. Valores, será que ele vai vir para ganhar 1.800? Sendo que o pessoal da diretoria falou que tinha que vender jogador? E aí? E o comportamento? Tudo bem que o Cuca pedindo ele, o Cuca não vai poder reclamar. Então ele não vai... o final da trajetória dele no Palmeiras, o Abel. Aqui o Léo Jardim. Aqui em Minas o Léo Jardim. E agora o Cuca pedindo ele, a gente acredita que ele renderia então. Então, eu quero saber de você, a sua opinião. Você gosta da ideia do Dudu no nosso Galão da Massa? Então, participa com a gente, deixa aí nos comentários a sua opinião. Você que assistiu o vídeo até o final, tá bom? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.